Como encontrar paz em meio às dificuldades? Como a fé pode nos ajudar a viver a vida com mais leveza e tranquilidade? Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Marina. Hoje vamos falar sobre algo que todos nós buscamos, que é a paz interior. Em João 14:27 está escrito assim: Deixo-vos a minha paz vos dou. Como a fé nos ajuda a encontrar a paz? Entrega suas preocupações a Deus através da sua oração. Como está escrito em Filipenses 4:6 e 7, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplica, com oração de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Às vezes a nossa ansiedade vem de pensar no futuro. É escrito em Mateus 6:34. Está escrito assim: Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Fortaleça sua mente com a palavra, com oração, com um momento de intimidade com o Senhor. Ler a Bíblia diariamente nos ajuda a renovar a nossa esperança e fortalecer a nossa fé e ter mais esperança, ter paz no coração. Prática simples que pode te ajudar a cultivar a paz interior. Comece o dia com oração, com gratidão. Tenha um momento de silêncio para ouvir a voz de Deus. Pratique o perdão e libere os pesos emocionais. Cerque-se de coisas que se edificam a sua fé. Louvores, mensagens inspiradoras, boas amizades. Por mim, eu posso dizer que a leitura da Bíblia, a oração, o momento de intimidade com Deus muda o seu jeito de ver o mundo, de ver as coisas. A leitura da palavra, a oração, o Senhor, Ele transforma, Ele cura os nossos corações. Isso eu digo por mim, que sou um testemunho disso, que a partir do momento, do dia que eu comecei a buscar o Senhor, comecei a fazer rotinas de orações, de leitura da palavra, o Senhor começou a me transformar, me fez a crescer espiritualmente, a entender, a conhecer essa paz interior. E a leitura da palavra, ela é muito importante. Ela faz ação invisível em nossos corações. Às vezes você pode pensar, mas eu leio a Bíblia, eu estou sempre lendo a Bíblia e parece que eu não vejo nada. Mas acontece. É um mover espiritual que acontece dentro dos nossos corações, conforme nós vamos praticando a leitura da palavra e tendo um momento de oração, abrindo o coração para o Senhor. E quero deixar uma história aqui para você pensar e refletir. Uma certa vez tinha uma senhorinha que estava sempre sentada numa varanda, na sua cadeira de balanço, e todo dia um homem passava e via aquela senhora sentada na cadeira de balanço lendo a Bíblia. Todos os dias ele passava e via a senhorinha lendo a Bíblia sentada na cadeira de balanço. E um dia ele passou e perguntou para ela: por que todo dia eu vejo a senhora sentada aqui lendo a Bíblia e não vejo nada acontecer na sua vida? Essa senhorinha, ela convidou esse moço para ver o quintal dela e falou assim: vamos ali ver o meu varal de roupa. Você está vendo o meu varal de roupa? Ele falou: sim, estou vendo. Ela falou: então, aquela roupa ali, ontem ela estava toda suja e hoje, pela manhã, eu lavei e ela está no varal secando. Então, a leitura da palavra é como a água que lavou aquela roupa suja e ela é invisível, a gente não vê ela, né, evaporar, ela ir embora. Ela entra, limpa a roupa e a gente coloca a roupa no varal, ela se seca e evapora. E a palavra de Deus, a leitura da Bíblia diariamente na nossa vida, é como aquela água que lava a roupa, né? Que ela lava a nossa alma, o nosso coração e nos cura das feridas, dos medos, né? Dos traumas. É um agir invisível de Deus, né? Como a água que lava a roupa. E a Bíblia, ela é uma instrução, ela é uma palavra que o Senhor deixou para as nossas vidas, né? É uma receita que Ele deixou para nós. Senão Ele não teria deixado, né? Por isso é um mover que através do Espírito Santo nós lemos a palavra, nós começamos a entender, começamos a aprender, começamos a ser transformados,
a mudados, a renovados pelo poder da palavra através do Espírito Santo. A leitura da Bíblia, a palavra de Deus, é a instrução que o Senhor deixou para nós, para nos ensinar, para nos guiar. E para isso nós precisamos ter a prática de leitura, né? Ter a prática de leitura bíblica, orar, pedir ao Senhor para abrir nossa mente, nosso entendimento, que nós vamos conseguir entender com clareza, vamos conseguir ouvir, né, o que o Senhor quer nos falar, o que o Senhor quer nos ensinar. Tudo isso através da palavra de Deus, né? Da Bíblia, da leitura diária da Bíblia. A leitura da Bíblia, ela é uma instrução que o Senhor nos deixou. Porque não adianta você participar de uma igreja, né? Congregar, você ir aos cultos, mas não ter o hábito de ter a leitura, porque não adianta você viver só do que os outros falam, do que os outros pregam, do que os outros, né, dizem. Você tem que viver a experiência de ler e conhecer a palavra de Deus, a Bíblia. Por quê? Porque você pode, né, conforme, dependendo da pessoa, se ela aprendeu errado, ela vai falar, então você vai aprender errado também. Então você tendo a prática de leitura da palavra, de leitura da Bíblia, e pedir para o Espírito Santo abrir sua mente, o seu entendimento, ter clareza, você vai começar a entender a palavra de Deus, você vai ter mais clareza, você vai aprender corretamente dentro da palavra de Deus. Então você vai ser mais difícil de ser enganado, né? Ser enganado pelas pessoas que às vezes têm um entendimento errado, né, das coisas de Deus, do Evangelho, e acaba ensinando errado, às vezes nem por intenção de ensinar errado ou por maldade, mas porque não aprendeu, não estudou, não leu, não tem a prática da leitura, mas ela só quer falar, subir no altar e falar, ou pregar, ou falar alguma coisa da palavra, mas não tem o hábito de ler. Então, se você tem o hábito de ler a palavra, de buscar o Senhor no seu secreto, de estudar a palavra, de ler, então o Senhor, ele vai te dar clareza para você entender a palavra sem ser enganado por outras pessoas. E a partir do momento que você cria esse hábito de leitura da palavra, de momento de intimidade com Deus, de oração, né, de gratidão, começa a manter esse hábito de gratidão, agradecer por você acordar saudável, por você ter um lar, por você ter uma família, por você ter um trabalho. Começa a ver as coisas boas que Deus te deu já até aqui. Começa a agradecer por tudo. Porque a nossa vida já é um milagre. Então, a partir do momento que você começa a criar esse hábito da leitura da palavra, da gratidão, né, da oração, de tirar um momento do seu dia para se dedicar, para ficar com o Senhor, para falar com o Senhor, para passar esse momento com Ele, ter intimidade com Ele, né? Porque não tem como você ser conhecido por uma pessoa se você não tem intimidade com ela. Então, a partir desses hábitos, você começa a passar a ter mais confiança em Deus. Por quê? Porque você começa a criar um hábito de intimidade com Ele. Então, você começa a crer, você começa a ouvir as coisas que Ele te fala, né? Então, você começa a passar a ter esse sentimento de crer mais, porque você conhece Ele, você tem o hábito de ter mais intimidade com Ele. Então, conforme vai passando os dias, você vai criando esse hábito e você vai crescendo, amadurecendo espiritualmente, você começa a ser limpo, você começa a ser transformado. E aí você começa a entender o que é né, o que é essa paz interior que nós buscamos, que todo ser humano busca, né? Que é esse vazio na alma, esse vazio no nosso coração que nós temos, e aí nós começamos a ser preenchido pelo Criador, né? Que todos nós nascemos com um vazio que só o Criador pode preencher. Então nós buscamos no mundo, nós buscamos nas coisas, nós buscamos nos afazeres, nós buscamos no ser humano, né? Que é errado como nós, fraco como nós. Então, esse vazio só o Senhor pode preencher, né?
Então, conforme você cria esse hábito de ter esse momento de intimidade, você começa a conhecer ele, você passa a ser conhecido pelo céu. Então você começa a sentir a transformação, uma transformação invisível que acontece de dentro para fora. E aí você começa a sentir o que é essa paz interior, essa paz que o mundo ao seu redor não consegue abalar, né? Porque é uma paz que é preenchida, que é feita, que é criada, né, pelo mover do Espírito Santo dentro de nós. Se esse vídeo tocou seu coração, essa mensagem falou ao seu coração, peço que curte, compartilha, se inscreve no nosso canal para nos ajudar a propagar a palavra do Senhor e fazer chegar, né, as nossas mensagens, a palavra do Senhor através da minha vida a outras pessoas. Eu agradeço de coração e fica com Deus.